conhecê-lo assim, a cada dia mais, e conversar com ele, abrir meu coração. Por isso eu sou feliz e canto essa canção. Lá, 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 Oi. Uma boa noite a todos que nesse momento estão nos acompanhando aqui por meio da internet. É um prazer ter você aqui conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo e desde já quero agradecer a você que nesse momento está nos acompanhando. Que essa noite seja muito abençoada e que através dessa programação sua vida seja transformada. E obrigado por ter abrido as suas portas do seu coração e por ter permitido que nessa noite, nesse momento, nós possamos entrar na sua casa e possamos levar mensagem de esperança para a sua vida. Do jeito que você está, eu quero convidar você para juntos orarmos. Mas antes também, quero mandar também um abraço para os irmãos aqui da toda a nossa igreja de Toritama e também para a igreja dos irmãos lá de Laje Grande. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Do jeito que você está, vamos juntos orar ao nosso Deus. Fechemos os nossos olhos. Pai querido, muito obrigado por essa programação, por esse momento, que o Senhor possa nos conduzir e assim essa mensagem possa entrar nos nossos corações. Tudo que vai ser feito aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe essas pessoas que estão assistindo e a todos nós também que estamos aqui juntos para adorarmos o Teu santo nome. Se faz presente no meio de nós, entra no nosso coração através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Oramos e clamamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos começar a louvar o nosso Deus com o hino Não Há o que Temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na
salvação, conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Amém? Amém. Vamos agora continuar adorando nosso Deus, cantando a música Alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele é bom. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele é bom. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém, e prosperidade em seus palácios. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém, prosperidade em seus palácios. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Demonstre essa alegria para quem está do seu lado agora. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó
ó Jerusalém. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais esse dia, Senhor. Muito obrigado também, Senhor, por esta forma que estamos aqui, devido às circunstâncias que estamos passando, podemos levar a mensagem para vários lugares que o Senhor nos capacita a levar, Senhor. Por favor, Senhor, nos protege e nos guarda, é que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que todos possam meditar na letra desse hino. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Bondade,
jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém? Boa noite a todos. Hoje eu vou mandar um abraço para quem está assistindo através do canal Adventista Toritama e Adventista Laje Grande. E nesse momento, é o momento da nossa mensagem, e o título da nossa mensagem de hoje é Chamado por Cristo. Mas antes disso, eu peço que vocês abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Nesse momento a gente vai orar, antes de ler a Bíblia, que é uma palavra sagrada. E então, oremos. Querido Pai que estás nos céus, nesse momento nós te pedimos sabedoria, Senhor, e entendimento. Faz com que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que a gente possa entender claramente a Tua palavra, Senhor, e a Tua mensagem. Não deixe que eu fale, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito fale por mim. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lá em Filipenses 3, nos versos 13 e 14, diz o seguinte: Não, irmãos, não a alcancei, mas encontro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. E o verso 14 diz assim: Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual nos chama em Cristo Jesus. Esse verso quem falou foi Paulo, foi uma carta. E hoje a gente vai falar sobre um personagem. Ele não era ateu, ele era religioso. Ele acreditava em Deus tanto, mas tanto, que ele poderia até matar. Ele mataria para defender algo que ele acreditava tanto. Ele servia a religião de todo o coração, com todo vigor, com paixão, com a alma mesmo, com garra. E ele estava tão preocupado assim, ele estava preocupado com as pessoas, os seguidores de um novo caminho que tinha aparecido, tinha surgido, que era o caminho do cristianismo. E, nesse momento, ele servia aos seus líderes religiosos e sem questionar nada. Ele nunca questionava, porque ele acreditava firmemente no que ele acreditava. E um dia, só que aconteceu um dia de um mártir, eles mataram um mártir, um cristão, que ele se chamava Estevão. E, a partir desse dia, ele começou a duvidar do que ele realmente acreditava. Acho que vocês já devem ter imaginado que eu estou falando do apóstolo Paulo. E, realmente, antes dele se converter. No livro de Atos dos Apóstolos, nessa situação, Ellen White, ela relata assim: Deus já estava trabalhando com Saulo havia algum tempo. Saulo se convenceu da verdade por meio do sermão de Estevão perante o Sinédrio. Às vezes passava a noite em claro, debatendo-se com a convicção de que Jesus era realmente o Messias. Ele ficava pensando, ele passava várias noites pensando nisso, se Jesus realmente era o Messias, se os cristãos estavam certos realmente, de verdade. Mas só que no começo ele não deu muita importância a isso, porque os líderes convenceram ele de que Estevão era mais um blasfemador da religião e que Deus não se agradava dele, das atitudes dele. Saulo ele decidiu então que ele deveria acabar com isso, ele deveria perseguir as pessoas que estavam perturbando a verdade, eles eram os perturbadores da verdade. Então, Saulo ele saiu numa missão, uma missão que ele considerava ser nobre, mas não era nobre, e ele estava sinceramente errado no que ele acreditava. E, conforme ele ia para Damasco, o objetivo dele era prender e matar os cristãos que estavam lá,
porque Damasco era uma área de muita influência. Então, se os cristãos se desenvolvessem, se multiplicassem lá em Damasco, eles iam acabar indo por todas as regiões ao redor e ia ser incontrolável. Então, ele decidiu prender primeiro em Damasco, e enquanto ele estava indo pela estrada para Damasco, então Jesus ele interrompeu ele. Jesus, ele, no espírito de profecia, dizendo que Paulo, no caso antes, Saulo, ele acreditava, Jesus acreditava que Saulo ele poderia ter muita influência, ele poderia conseguir sim parar e calar os cristãos, apesar de que não é assim que acontece. Quando alguém tenta calar os cristãos, eles só começam a falar mais alto, mesmo matando. E ele saiu nessa missão e Jesus apareceu para ele apareceu uma luz bem grande, e nessa luz estava Jesus, e Saulo enxergou Jesus e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo ele disse: quem és tu, Senhor? Saulo ele não conhecia, Saulo não fazia ideia de quem era, ele só ficou assustado e ele não sabia o que realmente estava acontecendo ali naquela luz, porque Saulo só conseguia enxergar essa luz e Jesus. Então Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem me persegues. Naquele momento, Saulo passou na frente dele, no olho dele, com um piscar de olhos, tudo que ele já tinha aprendido, todas as profecias que ele tinha estudado sobre o Messias, e ele entendeu que realmente, de verdade, era Jesus quem era o Messias, e que foi Jesus que veio e morreu e foi humilhado aqui por ele e por nós. Jesus ele era a verdade em pessoa, e naquele momento, Jesus derramou a luz da verdade sobre Saulo, e Saulo ele ficou cego naquele momento, ele ficou cego fisicamente, literalmente, de verdade. Esse encontro decisivo que aconteceu de Saulo com Cristo fez com que ele tivesse que tomar uma decisão. Ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele ia continuar no caminho dele, no caminho que ele já havia andado de obediência aos líderes e de obediência às leis do Sinédrio, ou esse caminho que ele sempre conheceu, que ele já era acostumado, claro que seria mais fácil. Ou ele agora, por ter conhecido Cristo, ele deveria seguir Cristo e seguir a verdade que estava no nome de Jesus. Mas Saulo ele entendeu que ele estava totalmente errado e que as pessoas que ele conhecia e queria perseguir, as pessoas que ele queria matar de Damasco, na realidade elas estavam com a verdade, elas que estavam pregando a verdade, elas que conheciam a verdade que era Jesus Cristo. Naquele momento, Saulo entendeu que, afinal, ele estava perseguindo quem estava vivendo com Jesus Cristo e que a verdadeira religião era a que a gente segue, a que fala da cruz de Jesus, e que tudo que os mandamentos que ele guardava, todos os mandamentos que ele guardava, devia ser cumprido, devia ser por amor a Jesus, devia ser obedecido por amor a Jesus. Naquele momento, Saulo, no caso, no momento, ele estava muito pensativo com isso tudo e ele estava meio que em choque, fora de si, porque ele não estava conseguindo entender o que realmente estava acontecendo ali, que transformação era aquela, cadê o eu dele e por que essa confusão toda. E naquele momento ele reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus, Jesus era o Messias, e Jesus foi ele que deu a vida por ele, foi ele que fez tudo por ele para salvar ele naquele momento. Saulo ele entendeu que ser cristão não era uma praga, ser cristão não era uma coisa ruim, não era aquela coisa que ia ficar sem controle, que todo mundo ia virar rebelde, não. Ser cristão era, sim, um privilégio. Jesus, quando viveu aqui, ele cumpriu as leis, ele obedeceu, mas tudo que ele fez foi por amor ao Pai e foi por amor a gente. Saulo, naquele momento, ele devia estar muito espantado, muito assustado. Eu imagino que ele deve ter pensado assim: poxa, por quê? Será que eu vou ter que... Todos esses tempos eu estava sendo enganado, eu estava seguindo uma coisa que eu acreditava que era verdade, mas na verdade era mentira? Será que naquele momento, nesse momento que eu estou agora, tudo que eu já estudei, tudo que eu já acreditei com os líderes, agora é mentira? Tudo não passa de uma farsa? E será que nesse tempo todo, o que eu tinha que, na verdade, que ver, eu estava vivendo em trevas, e na verdade eu tinha que ver que o caminho certo era o caminho de Jesus? Eu peço que vocês abram suas Bíblias também, agora em Atos 22.
E leiam comigo os versos 14 ao 16. Em Atos 22, capítulo 14 ao 16, tem dizendo assim: O Deus de nossos antepassados escolheu você para escolher a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Nesse momento aqui, quem estava falando com ele era Ananias. Saulo passou 3 dias cego, e ele passou 3 dias de jejum, 3 dias sem conseguir comer, e orando e estudando, assim, tudo que vinha na mente dele, as profecias que ele já tinha estudado, ele estava ali encaixando realmente como Jesus, profeta, o Messias. E nesse momento, Ananias foi ao encontro dele, ele era um homem de Deus. E naquele momento ele curou Saulo e enviou ele batizou Saulo com o Espírito Santo, e depois ele batizou nas águas. Enviou ele porque ele tinha uma missão, ele tinha um chamado, Jesus estava chamando ele. O resto da história pode ser que você já saiba, mas se você não sabe, no livro de Atos, esse mesmo livro que a gente leu agora, esse verso, tem contando mais a história a fundo, a história de Paulo na Bíblia. Mas depois que Saulo ele teve esse encontro com Cristo, exatamente tudo na vida dele mudou. Acredito que o jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de agir e principalmente o nome dele. Saulo antes era conhecido por Saulo, o perseguidor dos cristãos. Agora Paulo era conhecido como Paulo, o grande missionário cristão dos gentios. Uma das partes mais bonitas da transformação de Paulo, que acredito eu, na minha opinião eu vejo, foi que no momento que Jesus chamou ele meio que, no mesmo instante, ele teve uma disposição quase que instantânea, e ele foi a fundo, ele mergulhou de cabeça, ele não esperou, não disse, não, eu vou tentar deixar para amanhã, eu vou deixar para buscar esse Jesus amanhã, eu vou lá em Damasco, prendo as pessoas que estão lá e depois eu volto para ver o que é que Jesus quer comigo. Ele não parou para pensar nas coisas que ele queria fazer ainda. Ele simplesmente não olhou para trás, ele não olhou o que tinha de problema, o que era que os líderes poderiam fazer com ele, já que ele era de muita importância lá no Sinédrio, e ele simplesmente seguiu a Jesus, sem olhar para trás. Lá em Atos 9, 19 e 20, diz assim: E depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Você pode imaginar o impacto que Paulo causou naquelas pessoas? Paulo antes era conhecido como Saulo, perseguidor, e ele era temido por muita gente tinha medo dele, mas naquele momento, Paulo agora era conhecido como Paulo, o grande pregador. E nisso tudo, acredito que as pessoas ficaram muito em choque. Como uma pessoa que era perseguidor, uma pessoa agora virou pregador, uma pessoa que odiava os cristãos, agora quer que todo mundo seja cristão. Como isso pode acontecer? Há um ponto importante que precisa ser ressaltado nessa história também, que eu achei necessário, que é que as pessoas que conhecem a Jesus como seu próprio Salvador, elas devem envolver-se, elas devem agir para levar outras pessoas aos pés de Cristo. Lá no livro, Ellen White fala no livro Desejado de Todas as Nações e Serviço Cristão, dizendo assim, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, Deus nesse momento ele está envolvido numa missão. E ele está numa missão faz muito, muito tempo, desde o começo da eternidade. E ele já cumpriu boa parte dessa missão, enviando Jesus para morrer aqui, o seu filho, para morrer aqui por a gente, para morrer por nós, para salvar a gente, a humanidade, da destruição do pecado. E a salvação ela é gratuita. Ela simplesmente está disponível aqui, nas mãos da gente, mas só falta a gente aceitar. O apóstolo Paulo, ele aceitou o chamado que ele tinha, o chamado que ele recebeu de Jesus. E, repleto do Espírito Santo, ele quis cumprir, ele simplesmente foi cumprir a vontade de Deus que havia planejado para ele. E agora, com
amor no coração, com aquele desejo ardente de falar para outras pessoas sobre o amor de Jesus, e agora se tornando um só com Cristo, ele disse lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse momento eu vou contar uma coisa rápida para vocês. Eu assisti em um filme, Paulo, apóstolo de Cristo. Ele estava conversando com um homem e ele disse assim, que perguntando se você já viajou no barco, já andou de barco, e não tem quando você pega assim a mão na água e pega a água assim na mão, e depois começa a escorrer a água da sua mão entre os dedos. Nesse momento, você olha e a gente pode comparar com a vida da gente. Essa água que a gente pega, escorre, é simplesmente as vontades da gente, as coisas que a gente deseja fazer. E escorre pelos dedos da gente, e depois a gente corre assim atrás do vento, muitas vezes, e depois acaba. E qual foi o sentido disso tudo? Depois não tem mais nada. E Paulo, ele conta que ele vivia para o mar. O mar, na verdade, era a eternidade. A gente fica muito focado, assim, muitas vezes, com o que tem na mão da gente e esquece o que tem na eternidade, o que tem, qual é o sentido maior disso tudo. Então, que a gente possa hoje, que a gente possa enxergar o mar, que a gente possa ver a eternidade além, que a gente possa parar de viver para a gente, porque não tem sentido nenhum a gente viver para a gente se depois a gente morrer e pronto, acabou. A gente precisa viver para Jesus. Viver para Jesus é uma coisa que Paulo fazia muito. Era uma coisa que Paulo, ele vivia muito. Ele não se importava com as coisas dele, ele não se importava com a vontade dele. Ele simplesmente escutava o chamado que tinha e seguia. Ele simplesmente escutava o que Jesus dizia e ia. Simplesmente isso. Nesse momento eu chamo o líder para cantar. Que vocês possam meditar e escutar esse hino, para que vocês possam realmente encaixar com a vida de vocês. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer e pois o seu Senhor não podia negar, e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida
trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Nesse momento, eu quero perguntar a vocês uma coisa. Eu sei que não dá para saber a resposta de vocês, mas eu quero que vocês respondam para Deus. Ele hoje está fazendo um chamado para vocês, assim como ele chamou Saulo naquela estrada para Damasco. Ele está chamando vocês para orar mais, ler mais a Bíblia, orar mais, falar mais com ele, conversar mais com ele, tirar um tempinho a mais com ele, fazer ele na sua vida um hábito. Assim como você tem o hábito de comer, de beber, que ele possa ser um hábito também na sua vida, uma coisa que você não vive sem. Será que você está disposto realmente a fazer a vontade dele, assim como Paulo estava disposto também? Será que você está disposto a abandonar as suas vontades, assim como Paulo, e viver somente para Cristo? Que esse seja o nosso desejo. Nesse momento eu convido vocês para orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque muitas vezes o Senhor nos dá chance, o Senhor nos chama, o Senhor nos dá um chamado. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque e plante o desejo em nosso coração de viver somente para Ti. Que o Senhor faça como Paulo, Senhor, como o Senhor fez com Paulo. Transforma a nossa vida, tire as nossas vontades, Senhor. Faz com que a gente seja completamente Seu. O Senhor precisa de uma geração eleita, Senhor. O Senhor precisa de uma geração de discípulos. E é nesse momento que eu entrego aqui, Senhor, as pessoas que estão assistindo e as pessoas que estão aqui, para que a gente possa todos juntos falar e pregar, Senhor, sobre a Tua palavra. Continue conosco, Senhor, continue nos abençoando e nos protegendo. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, quero desejar uma boa noite a todos os irmãos. Quero agradecer também porque você ficou aqui conosco até agora e pôde receber essa mensagem
vinda do céu. Queria mandar um abraço aqui para todos os nossos irmãos também que estão nos acompanhando e estão aqui interagindo conosco por meio do YouTube. Nossa irmã Alessandra, Kelly, Eduardo, Cris, Magda, Joseph, Daniel, Rafaela, José, Nólia, nossa irmã Renata, Melissa também, nosso irmão José Carlos, também para o nosso pastor Murilo, Jairo, Vilma, o Anderson Rafael e tantas outras pessoas que também estão interagindo aqui conosco, Francisca, Maria e tantos outros aqui que também estão conosco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E assim, nós esperamos você também para a próxima programação, que será quarta-feira à noite, às 7h45. Que Deus possa cuidar de você, da sua casa e de toda a sua família. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Nas mãos do Senhor.